Muito bem, de volta aí com o nosso Jornal da 8 horas e 36 minutos, 8h36, um excelente dia de terça-feira aí para você, hein? Bom, conforme nós tínhamos dito antes do nosso apoio, que estaríamos agora nessa sequência com a diretora do Colégio Objetivo da Unidade Caraguatatuba, a Cláudia Baratella, a professora Cláudia também, né? A Cláudia Baratella, é Baratella mesmo, né? Isso. Então, certinho. seja bem-vindo, professora, ao nosso Jornal da 8, na Antena 8 FM. Um prazer tê-la aqui com a gente nessa manhã. Muito obrigada pelo convite. A gente agradece imensamente. Bom, vamos falar um pouquinho desse tradicional colégio, né? A gente estava aqui em off, aqui conversando, falando, né? Então, quer dizer, já da minha época, lá da minha época de adolescência, de estudante, olha que já vai anos, viu, professor? Já vai, olha, vou falar... Estamos juntos. Já vai aí para uns 50 anos e ou mais. E é um colégio tradicionalíssimo, né? E eu gostaria de começar com a senhora, que a senhora me contou até aqui em off, que eu acho que não é nem do conhecimento público, né, de como o Colégio Objetivo foi fundado. Quer dizer, foi fundado por um médico, inclusive um médico famoso, que está aí nas redes sociais, está aí na televisão, né? Então a gente gostaria que a senhora falasse, para a gente introduzir o assunto, queria que a senhora contasse um pouquinho aí da história do Colégio Objetivo. Então, essa oportunidade é muito bacana, porque assim... Quem conhece o Objetivo acredita que exista um único dono de todas essas unidades do nome Objetivo no Brasil. O Objetivo é uma franquia, mas ele começou com um cursinho no Rio de Janeiro. O Dr. Drauzio Varela e o Antônio Carlos de Gênio, José Carlos de Gênio, eles fundaram um cursinho para ajudar os jovens a entrarem na Universidade de Medicina, que era uma coisa extremamente difícil. Né? Nos anos 70, a gente estava até comentando, a gente procurava nosso nome no jornal para ver se tinha entrado na faculdade ou não. E eles começaram a preparar esses estudantes para o ingresso no vestibular. E foi aí que começaram as primeiras unidades próprias do Objetivo. Ele se tornou uma franquia, então, ou seja, cada colégio Objetivo tem um dono. E no nosso caso, aqui em Caraguatatuba, nós somos parte da Rede Prosper. A Rede Prosper tem 10 escolas e 3 faculdades, né? Então, nós temos aqui no litoral 5 unidades. Sim. O Colégio do Centro de São Sebastião, o Objetivo Ilhabela, o Objetivo Boiçucanga, o Anglo, que fica em Ubatuba, e o Objetivo Caraguá, que eu estou sediada lá, né? Certo. Dirigindo o Objetivo. E por conta dessa história, que começou lá nos anos 70, as pessoas têm a falsa ideia, a falsa impressão de que o Objetivo é uma escola extremamente elitizada, que é impossível de você entrar, que é uma escola extremamente difícil. E eu tô aqui com você para desmistificar um pouco essa história, né? Certo. Eu acho que assim, a gente tem a questão das mensalidades acessíveis. A gente tem um grupo muito empenhado de professores, de coordenação, para fazer essa interlocução com o aluno, para transformar essa história de dificuldade em aprender em questão de motivar pelo interesse e fazer com que esse trajeto seja mais tranquilo, mas ainda se preserve essa cultura de preparação para o vestibular. Perfeito. Então, quem quiser só cursar o colégio e aproveitar tudo que o Objetivo oferece, entra nas melhores universidades. Sim, ainda tem essa tradição, esse né? cunho, né? Esse cunho de preocupação de ingresso no vestibular. Porque na verdade, aquilo que nós também estávamos conversando aqui em off, né? Eu, por exemplo, na minha época da juventude, eu tentei 2 vezes e não consegui. Por quê? Porque a concorrência naquela época era muito grande. A senhora mesmo falou, né, que eram poucas faculdades, universidades da época. E acho que, pelo que eu lembro aqui, a USP, de uma maneira geral, né, tanto medicina, enfim, todas as áreas da USP, e tinha, eu acho que mais umas 2 ou 3 universidades, a Brás Cubas,
O próprio Objetivo criou a universidade, a Unip. Então, né? quer dizer, Mas, então assim, tinham poucas, na minha época eram poucas. Então a concorrência, assim, tinha que fazer, para entrar no Objetivo, tinha que fazer um vestibulinho, né? Então a gente imaginava, meu Deus, para entrar num cursinho, para tentar fazer a faculdade, ou seja, o vestibular da faculdade, eu tenho que fazer um vestibulinho para entrar no cursinho. Né? E era, logicamente, um poder, e eram de um poder, as mensalidades naquela época eram, assim, para gente que era adolescente, trabalhando e tal, falar, meu Deus, isso é só para rico, é gente que já tem condições e tudo mais. Então, eu tentei 2 vezes, eu desisti. Falei, não, desisto, vou tentar por outros caminhos, porque não dá para fazer, não. Né? Mas hoje já tem essa facilidade, né? Hoje não é só o cursinho em si. Isso, né? O Objetivo ele abarca toda a educação básica. Por exemplo, vamos colocar lá na minha época, né, o primário, Antes ginásio. mesmo, a educação infantil já começa com o material do Objetivo, Sim. preparando essa criança para aprender tudo do universo infantil, sim. mas com cunho de alfabetização, da leitura, da escrita, do letramento, e aí continua até chegar no cursinho pré-vestibular. Ou seja, resumindo, hoje o Colégio Objetivo começa do beabá e até o último ano de uma faculdade. Na verdade, o Colégio Objetivo de Caraguá, ele atende crianças a partir dos 2 anos de idade, infantil 2, e vai até a 3ª série do ensino médio, que é quando ele se forma, digamos assim, no ensino médio e vai para a universidade. E aí ele tem condições de ir para a universidade. O Objetivo ainda não tem uma faculdade aqui em Caraguá, não. Né? Tá. Mas aí ele pode escolher o curso que ele quiser, onde ele quiser. Mas ele vai estar bem mais preparado hoje, assim, com certeza. A gente investe. Exatamente, né? Tá certo. Então tá. Eu achei curioso, né? A gente que conhece o Dr. Drauzio pela televisão, sempre está trazendo assuntos importantíssimos. E realmente é uma novidade para mim saber que ele é um dos fundadores, né, do Objetivo. Isso me trouxe assim, né, eu fiquei... Mas realmente foi muito bacana saber que Dr. Drauzio é o fundador do Objetivo. Agora, vou chamar a senhora de professora, porque a senhora disse que é professora. Então, professora Cláudia, me diz uma coisa, como o colégio se destaca em relação às outras instituições de ensino? Eu acho que é assim, Edilson, o que a gente se preocupa é oferecer um atendimento personalizado, pensar em dificuldade de aprendizagem, porque hoje em dia as crianças, vamos falar lá da educação infantil, os casais estão tendo menos filhos, vamos pensar assim. Então ele vai para a escola, ele precisa aprender num primeiro momento a se socializar, a dividir as coisas, aprender a se portar num ambiente coletivo, dividindo seus brinquedos, dividindo seu espaço, dividindo a atenção da professora, isso falando lá dos pequenininhos. No que a gente se destaca em relação à aprendizagem? A aprendizagem é um movimento coletivo, mas a gente precisa estar atento para individualmente como cada criança está captando essa aprendizagem. E cada um tem um ritmo diferenciado. Você precisa fazer um trabalho, e é isso que eu trabalho muito com a equipe de Caraguá, esse olhar individual para cada criança. Por que ele não está aprendendo? O que ele não consegue? Vamos lá, porque lá no final das contas, qual é a nossa preocupação? Não é que ele seja feliz e bem-sucedido na vida dele, com a profissão que ele escolher? Então, ele tem que estar preparado para conviver com as pessoas, para entender minimamente esses conteúdos todos que ele precisa aprender, mas, acima de tudo, ele precisa ser desafiado e superar esses desafios. Perfeito. E hoje em dia a gente tem muita proteção, porque esse mundo violento, essa loucura que a gente está vivendo no mundo moderno, faz com que os pais protejam mesmo e acabem criando as crianças numa grande bolha. Né? Ele fica ali naquela bolha só da família ou só dentro de casa, sem grandes convivências. Onde que ele vai ter os primeiros conflitos?
onde ele vai aprender a respeitar o outro, onde ele vai aprender a dividir que não é tudo só dele. E isso eu não estou falando só de criança de 2 anos, tá? Isso perpassa também pela adolescência, também pela juventude. E eu acho que o diferencial que a gente pode oferecer nessa prestação de serviço é esse olhar individual, essa parceria com a família, porque sozinho ninguém faz nada, né? E na preparação dessa equipe técnica para fazer todo esse trabalho com essas crianças. Maravilha. E a abordagem, né, qual seria a abordagem pedagógica do colégio? O que ele leva? Normalmente as pessoas gostam de dar títulos, né? Dizer assim, a gente tem uma abordagem socioconstrutivista, interacionista. Eu acho que o objetivo é uma escola extremamente humanista, porque a gente se preocupa com a formação do ser humano, mas a gente não consegue fugir dessa linha de trabalho do cursinho objetivo, do colégio objetivo e de toda essa história de preparação em termos de informação. Então não deixa de ser um colégio conteudista, né? Então, lógico, tem sim muita vivência, muita experiência. As crianças vão para laboratório de ciências desde muito cedo, desde a educação infantil, vão experimentar, vivenciar essas experiências, e isso se encaixa no socioconstrutivismo, no sociointeracionismo, mas a gente não se intitula uma escola construtivista. Não, nós somos humanistas em termos de tratamento com essas famílias e preocupação com o ser humano, mas o foco é preparar e embasar todo esse conhecimento para que eles tenham essa disponibilidade de se desenvolver na sociedade como grandes profissionais que a gente espera que eles sejam no futuro. Com certeza. E como o colégio promove esse desenvolvimento integral com os alunos? Então, são essas aulas interrelacionadas. Eu vou dar até um exemplo do que a gente está vivenciando agora. Os adolescentes, principalmente, eles têm muita dificuldade de trabalhar o pertencimento, que eles fazem parte desse grupo. Então, a gente está promovendo uma gincana que a gente chamou de gincana pé na areia. E eles têm, assim, todo o protagonismo de ir atrás de patrocínios para essa gincana, tem o lado social de arrecadação. Por exemplo, agora é Páscoa, eles estão fazendo arrecadação de chocolates para poder doar para determinadas instituições. Só que, junto disso, eles têm desafios, eles têm momentos culturais, quiz, momentos esportivos, tudo isso fazendo parte de uma gincana onde eles tenham que respeitar uns aos outros, respeitar regras, ter esse protagonismo de ir atrás, porque o que a gente incentiva muito, não adianta só pedir para o pai e para a mãe fazerem as coisas. Meu pai compra, meu pai faz. Não, você precisa ir atrás, porque eles não conseguem, às vezes, nessa parte de comunicação, expressar o que eles desejam. Que eles têm medo de falhar, medo de errar, medo de se expor a esse mundo, porque a gente não permite, enquanto adulto, a gente super protege e não permite. Então, quando eu dou o exemplo dessa gincana, um dos focos é despertar esse pertencimento. Eu pertenço a esse grupo, eu pertenço a essa escola, eu vou defender como a gente defende, sei lá, um time de futebol. Não falem mal da minha escola, porque eu tenho orgulho da minha escola. Isso é pertencimento. Mas esse protagonismo não é transferir o protagonismo para os pais, é exercer esse protagonismo, é ir atrás desse tipo de cumprimento de tarefa. Né? E a gente tem tido surpresas positivas com esse trabalho. Despertar esse interesse, né? Porque hoje o interesse deles, aquilo que a gente também estava falando em off aqui, né, professora? Fica naquela telinha, bendita telinha pequenininha, né? E ali é o mundo deles, né? Então despertar isso para outras atividades, né?
E assim, é um grande desafio esse, porque é uma concorrência muito desleal. Eu não sei se você sabe, Adilson, lá atrás, quando a escola começou no mundo, fizeram um experimento para ver por quanto tempo se mantinha presa a atenção de um jovem, de um adolescente. Sim. E nesse experimento perceberam que de 45 a 50 minutos se conseguia prender a atenção. Foi por isso que alguém convencionou que as aulas têm essa duração. Hoje, o grande desafio é que a atenção do jovem, ela é presa cada vez por menos tempo. Porque esse celular que a gente estava falando, essas telas, Sim. ele não gostou, ele muda. Ele não se interessou, ele muda. E a gente percebe que são vídeos curtos, de menos de um minuto, que conseguem prender a atenção. Imagina a concorrência do professor com esses vídeos de um minuto para poder prender a atenção. E assim, muito erroneamente, a gente acredita que estando ali dentro de casa, nessa tela, o nosso jovem, o nosso adolescente, ele está seguro, porque ele está dentro do quarto, ele não está na rua. Só que a internet é a nova rua. Sim. Ele está exposto a uma série de coisas que a gente não imagina. Desafios, como a gente estava falando, que estão matando crianças. Em primeiro lugar, criança de 8 anos não é para estar numa rede social como o TikTok. Sim. E estão, a maioria. Porque às vezes é socialmente assim aceito. Ai, meu filho, ele olha como ele tá mocinho, ele já vai e vê vídeos sem perceber que ele é exposto a esse tipo de desafio que pode acabar tirando a vida dele, como uma menina... A menina ontem, né? Uma criança de 8 anos, um desafio com desodorante. Inalou aquele gás perdeu a vida por causa de e outras coisas também que a gente já noticiou aqui no jornal, também de uma adolescente de 14 anos também, quer dizer... Ela aceitou esse desafio e, se não me engano, também foi, né, Fernando, com o desodorante também, né? Isso. Criança com 14 anos também. Quer dizer, então, acho que os pais, né, os responsáveis também têm que ficar de alerta, né? E sabe uma coisa, assim, que se eu pudesse aconselhar, eu gostaria de aconselhar, as pessoas precisam conviver mais e não coabitar. Coabitar está no mesmo ambiente. Então, eu desafio, agora eu vou propor um desafio também, às famílias que conseguem fazer durante a semana mais de 2 refeições juntas em família. É um desafio. Porque o pai toma aquele cafezinho rápido, já sai para trabalhar, às vezes nem vê o filho, ninguém almoça junto. Na hora do jantar, cada um janta num horário. E fazendo aquele paralelo comparativo com a nossa geração, a gente conversava nas horas de refeições. Sim. Então, a gente trocava ideias, falava sobre o dia a dia, sobre a família, sobre diversos assuntos. Hoje, a hora que cada um chega em casa, o pai vai ver uma coisa na internet, a mãe vai ver outra coisa na internet, e o filho vai para o quarto e ninguém sabe o que ele está vendo. E falando ainda a respeito, professora, do celular, né? Como é que os alunos, de uma maneira geral, do Colégio Objetivo, como é que eles reagiram à proibição do celular? Como é que está? Como é que foi o início e como é que está hoje? É um grande desafio. Tem aquele ainda que está com o celularzinho escondido? Sempre tem, sempre tem. Como é que foi a aceitação? Assim, se a gente for pensar, para responder sua pergunta, eu queria fazer uma alusão um pouco maior. Pois não. O adolescente, ele tem a necessidade de ser desafiado e de romper barreiras. Então, se ele não tem desafio, ele vai buscar desafios. Sim. Então, tudo aquilo que é... Lembra que a gente falava, tudo que é proibido é mais gostoso? É verdade. A gente sempre falava. Só que, assim, hoje o adolescente, ele é privado de pouquíssimas coisas. Porque acho que a geração de pais foi privada de uma série de coisas e acaba acreditando que para ser um pai melhor, precisa liberar
uma série de outras coisas, né? Se ele não tem alguém dando esse toque, isso pode, isso não pode, isso tá demais, ele vai infinitamente buscando outros desafios para romper barreiras. Então, eu achei bem pertinente essa questão de legislação proibitiva de celular, mas também eu fico preocupada, porque quando o governo tem que tomar uma atitude e criar alguma legislação proibindo alguma coisa, é porque a sociedade não está conseguindo controlar. Sim. Então, a hora que veio essa proibição, para nós foi um respaldo. Porque muitas vezes, quando a gente solicitava que o adolescente guardasse o celular ou até recolhesse esse celular para entregar para a família, a gente sofria uma represália grande da família e um embate mesmo. De dizerem, você está sendo, assim... intransigente, meu filho só estava olhando. Você não acredita, mas eu substituindo o professor em sala de aula, eu cheguei a atender telefone celular de estudante e era a mãe ligando para ele. É isso que eu ia, isso que eu ia falar com a senhora agora, que parece que teve uma aluna que falou, não, mas eu não posso tirar o meu celular aqui, é porque a minha mãe vai me ligar. Quer dizer, mas peraí, você está numa sala de aula, sua mãe vai te ligar em plena sala de aula, sabendo que ela está... Ou então ela está desconfiada, deixa eu ligar para ver se ela está realmente estudando, quer dizer... Mas desconfiar até do nosso próprio trabalho. Eu acho que a relação entre a escola e os pais, ela precisa ser uma relação de confiança. Então, na nossa época, a mãe ligava para onde? Quando precisava tinha que ligar para o telefone fixo, né? Para o telefone fixo da escola e confiava que aquele recado ia chegar na criança ou no adolescente quando esse recado era necessário. Sim. Mas filmar a aula para mandar para os pais, filmar professores, expor professores a vídeos ridículos. Isso a gente vivenciou por quase uma década em um número muito desenfreado. Por isso, talvez tenha vindo essa legislação maior. Como que a gente está enfrentando isso hoje? Nós não acreditamos na proibição pela proibição. Você precisa explicar o porquê está proibindo. Então, vamos supor, eu caí na tentação, levei o celular e mexi nele. O professor recolhe, leva para mim ou para a coordenadora pedagógica. Num primeiro momento, a gente tem uma conversa com esse aluno. Num segundo momento, a gente precisa pedir a parceria da família. Então, a gente deixa o telefone guardado conosco e entrega na mão dos pais. Então, hoje, desde que aconteceu essa proibição, eu só entreguei um telefone até agora para os pais. O restante, ou a gente não está percebendo e pegando, ou eles estão realmente respeitando. Sim, mas tem um colégio, eu vi isso logicamente numa reportagem, que eles fizeram uns armarinhos, quer dizer, o aluno chega, pega o celular, coloca no armário, tranca, e no intervalo, sim, que ele tem o direito de ir lá, abrir e tal, e só no intervalo, no pátio ali, ele dá uma... mas fechou, coloca. Quer dizer, acho que é um colégio do Rio de Janeiro que faz isso e, segundo a coordenação, enfim, falou, tá dando certo, né? Eles aceitaram de boa, só usar. O que a gente percebeu é assim, a escola, pelo menos é o que a gente acredita, ela não pode ser a detentora desse cuidado do celular, porque senão não vai adiantar nada. A gente precisa educar para que eles percebam que eles têm essa responsabilidade de usar ou não usar. O que a gente percebeu? Durante o intervalo, eles estão jogando Uno. Tem até alunas ensinando crochê umas para as outras. Então, eles estão começando a focar outras atividades. Se tiver aluno nos ouvindo, eles vão me cobrar, mas eu prometi 2 mesas de fute-mesa para eles jogarem no intervalo. Vou comprar, ainda não comprei, mas vou comprar. Então, é assim, eles mexem muito pouco com o corpo, eles querem só mexer com as telas. E aí, eles perdem algumas habilidades que nós desenvolvemos muito quando éramos adolescentes. A gente aprendeu a ganhar e perder de que maneira? Lutando, batalhando. Não, e assim, jogando, sei lá, um jogo de vôlei, um jogo de basquete. Hoje, eu perco um jogo, eu reinicio no celular. Sim, claro. Então, a gente não sabe
como trabalhar com esse adolescente e lidar com a frustração. Só falou de jogo. Na minha época, não sei se era da senhora também, mas era daquela batalha naval que a gente pegava um caderno, escrevia lá, fazia... Botava a mão aqui assim, né? E fazia os naviozinhos, os destroyer e tal, e A4, pão, né? Ou água. Quer dizer, a gente vai perder, tinha que apagar tudo e refazer tudo de novo. O stop. Hoje tá tudo aqui, né? Quer dizer, é verdade. Então, a concorrência é muito complicada. Ao mesmo tempo que a gente precisa se adaptar, a gente precisa perceber quais as habilidades que eles não estão desenvolvendo por conta de desenvolver só essa fixação pelas telas e tentar concorrer com isso e desenvolver de outras formas. Perfeito. Né? Agora, e quando talvez, na pandemia, inclusive, né, as aulas deram continuidade para alguns alunos online e tudo mais, e muitos com dificuldade porque não tinham acesso à internet ou também não tinham nem um tablet ou um smartphone. Essas aulas no Objetivo existem, eles fazem esses tipos de... Sim. E aí eles ficam felizes e maravilhados por terem o seu celular na mão. Então, o que a gente procura fazer, Adilson, como a proibição legal de manipulação desses aparelhos eletrônicos em ambiente escolar, só para fins didáticos que eles podem manipular, a gente procura coletivizar a maioria dessas aulas. Então, eles assistem, por exemplo, filosofia e sociologia, vem do sistema Objetivo e eles assistem online. E a gente tem uma professora que tira as dúvidas deles, mas eles assistem a aula online. Eles não têm paciência, as aulas duram 15 minutos. E não tem uma briga, coisa chata, professora. Porque eles não veem como um facilitador, porque já é tão do dia a dia deles, eles já nasceram nesse mundo digital. Então, não é uma novidade para eles como é para a gente, né? Então, o que a gente usa é, por exemplo, precisa tirar uma foto em alguma saída pedagógica, ou até mesmo nessa gincana, nessas coisas que a gente vai fazer, pode usar o celular nessa medida para essas tarefas. Tudo precisa ser muito roteirizado. Para eles poderem, assim, nos atender, né? Tá certo. Professora Cláudia, sobre o futuro, quais são os planos e objetivos do colégio para o futuro? Olha, o futuro, ele é tão assim... Como que eu posso falar? Na época que a gente era adolescente, a gente programava coisas para dali 10 anos. Agora, o nosso futuro, a gente programa coisas para 1 ano, 2 anos, porque a vida está passando muito rápido. Então, a nossa ideia... Porque eu estou aqui em Caraguá há 1 ano. Faz 1 ano que eu estou dirigindo o Objetivo. Então, é ganhar realmente a confiança dessa comunidade, é fidelizar esses alunos, porque sabe um problema que a gente tem também, e muitas vezes as famílias não se dão conta? Seja por mensalidade ou por qualquer outro problema, os pais mudam as crianças de escola com muita facilidade. E o material do Objetivo ou de qualquer outro sistema, ele não é pensado para 1 ano, ele é pensado a longo prazo. Então, todo projeto, ele tem um início, um meio e um fim. Se você tira o filho desse projeto, coloca em outro projeto, depois tira do outro, coloca no outro, ele não ganha essa linearidade, essa continuidade, e sem querer a gente acaba estimulando essa questão de eu não preciso focar, eu não preciso fazer amigos, porque daqui a pouco eu vou mudar, Então, essa fidelização é um plano que a gente tem para que eles possam solidificar todos esses valores que a gente procura trabalhar com eles. E existe uma diferença entre, por exemplo, as aulas, né, que são dadas no Colégio Objetivo? Existe uma diferença entre o colégio e o ensino público, o ensino normal? Qual é a diferença? Que eu sei que deve ter 2 pesos e 2 medidas, mas, não, lá eu aprendi tal coisa e aqui, enfim, tem essa diferença de ensino?
eu acho que é assim, o nosso governo, ele se preocupa em balizar, em dar assim um parâmetro que é a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Tá. Então, existe esse documento que todas as escolas do Brasil precisam seguir. Tá. Então, em português precisa se aprender tais coisas, em matemática precisa se... E nem se fala mais em aprender, precisa se desenvolver tais habilidades. Tá. O que é diferente no objetivo? Como eu dei o exemplo para você. Desde muito pequenos, eles vão ao laboratório e vivenciam e experimentam essas habilidades. Isso talvez em outras escolas... Isso, cortando a senhora, isso no laboratório em termos de física, química, biologia... Isso, que é a experimentação de ver, assim, a transformação do estado da água, ou seja, eles fazem a experiência do vulcão e ficam maravilhados, que é fazer sair lava do vulcão. Eles abrem um peixe com a professora e veem como que o peixe é por dentro. Então, esse tipo de coisa, às vezes, está lá na Base Nacional Comum Curricular, que eles precisam desenvolver essa habilidade de observação dos detalhes do peixe, por exemplo. Cada escola vai trabalhar de uma forma, utilizando uma técnica, utilizando seus argumentos. O que eu posso dizer é que essa vivência, essa preocupação é muito grande no objetivo. Então, o que a senhora quer dizer é o seguinte, que pode ser que tenha escolas que não tenham esse recurso de laboratório, mas vai aprender a manusear esse peixe através de livros, através de uma internet, enfim. Olha, por exemplo, qual é a sua habilidade aqui? A minha habilidade é de falar. Exatamente. Existem diversos cursos de oratória, não existem? Sim, existe. Cada um vai dentro usar... do seu critério. Né? Dentro do seu critério, vai tentar desenvolver num locutor a melhor habilidade de fazer essa interlocução. Perfeito. Às vezes, fazendo comparativo paralelo com o objetivo, o que a gente vai tentar fazer? Desenvolver técnicas, não para melhorar só a sua dicção. Porque, digamos, na profissão de locutor, você tem que ter uma boa dicção, uma boa entonação. Sim, claro. Né? Mas as técnicas que cada curso vai utilizar podem desenvolver o seu carisma, pode desenvolver sua habilidade de conquistar as pessoas. E eu acho que são esses diferenciais, nessas nuances, que uma escola se diferencia da outra. Perfeito. Por mais que a base seja a mesma. Seja a mesma, né? Claro. Entendi. Bom, professora, a gente ficaria aqui falando desse assunto maravilhado aqui com tantas coisas de informação do colégio. A gente gostaria de permanecer aqui o resto do jornal, mas nós temos um horário aqui que a gente tem que cumprir também. E eu gostaria que a senhora deixasse suas considerações finais e também dizer onde é que fica o Colégio Objetivo aqui de Caraguatatuba, como é que a gente pode chegar até lá, enfim... Matrículas, claro, não vão estar abertas por enquanto, mas enfim. Olha, isso é um outro ponto que às vezes as pessoas se enganam. Para a educação infantil, eu já estou enganado. Para a educação infantil, a gente acaba, quando ainda existem vagas, a gente acaba ficando com matrículas abertas o ano todo. Tem, às vezes, o adolescente que ele não se adapta a uma escola e quer mudar de escola, de um bimestre para o outro, a gente também recebe essas transferências. O objetivo fica ali no bairro do Sumaré, muito próximo perto do Morro do Camaroeiro, ali no final da nossa orla, né? Sim. Mas ele fica mais para dentro, ali na rua Taubaté, número 50, no bairro do Sumaré. Então, é só me procura pela Cláudia, procura pela Luciene. Nós estamos lá para apresentar o colégio e para as pessoas desmistificarem essa ideia que talvez tenham erroneamente de que o objetivo é uma escola só para o público de elite. Não, a gente está aqui, na minha consideração final, é dizer que quem escolhe o ramo da educação é porque acredita e porque confia que a educação é capaz de transformar o mundo. Perfeito. Então,
Vem transformar o mundo com a gente lá no Objetivo. E algum telefone para contato, alguma coisa, professora? Olha, eu não tenho esse telefone de cor, mas se as pessoas entrarem no próprio... as fotos que a gente tirou hoje estão com o nosso Instagram marcado, estão também com... Eu posso pegar aqui também. O Instagram do Objetivo, seguir a gente nas redes sociais. Que é muito importante. Então, aí a gente pode ir trocando ideias. É o Objetivo Caraguá Oficial, né? Então, a hora que vocês entram, Rua Taubaté, número 50, no bairro do Sumaré. Tá. E a hora que vocês entram no nosso Instagram, vocês podem até aproveitar... que é um simulado aberto, podem até se inscrever para um simulado aberto do Enem. Por que é aberto, Adilson? Ele é aberto para toda a população, seja de escola pública, escola privada, quem queira treinar para fazer esse simulado, é gratuito, é super bem feitinho, assim, sabe? Não só as perguntas, a encadernação, depois você leva esse material embora. Então, é só fazer a inscrição para esse simulado. E vocês conseguem entrar aqui. Eu tô acessando o site, mas a internet aqui tá ruim pra caramba. Tá. Olha, o telefone de contato é o WhatsApp 12 99237 7042. Tá. E aí... repete para nós de novo. O DDD 12, DDD antigo também, né? Ninguém nem fala mais. É 12 99237 7042. Isso. Então, se vocês quiserem por e-mail, também tem o meu e-mail, pode mandar e-mail diretamente para mim, que é dir, de diretora, né? Tá. dir.caraguá@objetivocaraguá.com.br. Maravilha. Tá bom? Aí acho que o pessoal já marcou a gente nas redes sociais. Com certeza. Só entrar e procurar pela gente lá. Só procurar. E também é claro que, como nós estamos ao vivo aqui na nossa live no facebook.com/antena8fm, também vai estar gravado também esse vídeo lá no Facebook. Perfeito. Né? Aí é só rever de novo, não só no Facebook, mas também lá no YouTube. É só rever aí, já vai pegar também o telefone, tudo direitinho para as pessoas que estiverem interessadas em conhecer um pouquinho mais o Colégio Objetivo. Professora Cláudia, a gente agradece imensamente a sua visita. Disponha sempre da Antena 8, dos nossos microfones, para qualquer outra interatividade ou novidade, enfim. Esteja à vontade com a gente. E vocês também, contem conosco, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. A gente agradece. 9h13, nós fazemos um rápido intervalo de apoio e na sequência o Jornal da 8 volta já com as notícias regionais e as locais. 9h13. 6 637